Bom dia, família, graça e paz, tudo bem? Irmãos, nos próximos 7 dias do nosso jejum, nós vamos estar lendo sobre o Evangelho de Mateus, ok? São 28 capítulos, então a nossa leitura será 4 capítulos por dia. Eu tenho certeza que será uma leitura edificante, onde a sua fé será alargada e o Senhor vai nos trazer revelação, ok? Assim como o Evangelho de Mateus, na verdade, todos os evangelhos têm as suas características. Todos eles falam da mesma coisa, só que são como visões diferentes, ok? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam de Jesus. Só que cada um fala de uma visão, ou seja, como se fosse de um aspecto, né? Então, nós falamos que os evangelhos foram endereçados para alguém específico, trazendo uma perspectiva específica de Jesus. E aqui em Mateus, o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. A escrita toda de Mateus, ela tem esse endereço. E é por isso que nós vamos ver, algumas particularidades do Evangelho de Mateus, que para muitos, então, é o Evangelho do Reino. Jesus é mostrado como o rei, né? Jesus é mostrado como o rei dos judeus, ok? E por isso que a gente vai ver, por exemplo, lá no capítulo 1, né, nós vamos ver que a genealogia, ela é o início, ok? Por quê? Porque um rei começa com genealogia, né? E a genealogia, então, de Jesus começa sendo filho de Davi, ou seja, ele tem uma descendência de um rei. E isso é muito importante para os judeus, né? E aí, Davi e Abraão, que são essas figuras principais, né? Dentre as figuras principais dos judeus. E aí nós vamos ver também que no Evangelho de Mateus não é falado sobre o reino de Deus, e sim o reino dos céus. Muitas pessoas consideram que isso são duas coisas diferentes, mas na verdade é só uma questão de utilizar palavras para acessar as pessoas. Os judeus, então, eles tinham como Moisés sendo a figura, né, importantíssima por conta da lei. E a lei dizia, né, você conhece esse mandamento, dizia que não pode se falar o nome de Deus em vão. Ok? Então, para poder acessar os judeus, Mateus não usa o reino de Deus. Porque para os judeus isso não faz sentido, eu ficar falando o nome de Deus. Porque não tem a revelação de que Deus é o Pai também. E isso que Jesus fala no Evangelho de Mateus. Então ele não fala o reino de Deus, para quê? Para não perder essa conexão. E fala o reino dos céus. E isso é a mesma coisa, ok? Não são dois reinos diferentes, o reino dos céus e o reino de Deus. Não, é o reino de Deus que está nos céus. Então, aqui para acessar os judeus, Mateus diz o reino dos céus. Mas, enfim, na nossa leitura de hoje, Mateus capítulo 1 ao capítulo 4, eu quero compartilhar aqui um trecho breve aqui com você, que está lá em Mateus capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu, logo da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Aleluia, irmãos. Essa passagem nós vamos ver também no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Mas eu gosto muito dela aqui por conta do versículo 15, que é a resposta de Jesus diante esse coração, na verdade, de João Batista, dizendo, né, eu que preciso ser batizado e você vem a mim. E Jesus diz, né, faça-se assim para que cumpra toda a justiça. Irmãos, quando nós vamos falar de reino, reinar em vida, nós precisamos entender que há uma justiça a ser cumprida. Essa justiça não está ligada com obras que eu simplesmente irei fazer. Mas o se cumprir toda a justiça está ligado com eu ter a revelação de que Deus tem um propósito na minha vida. Então Jesus, como nós sabemos, Jesus foi enviado por Deus. Jesus era Deus.
mas Jesus foi enviado com um propósito específico. Então Jesus ele não vem para a terra para depois ele ter a revelação de um propósito. Não, ele vem para a terra com a revelação que ele tem um propósito. E para que se cumpra esse propósito, é necessário que um caminho seja trilhado. Então, quando Jesus é enviado, com certeza ele já sabia que a cruz era o seu destino. Entende? Então, Jesus não vem agora para a terra simplesmente para passar tempo. Deus não vem na terra para visitar a terra. Não, Deus vem à terra por intermédio de Jesus para cumprir um propósito, que é resgatar o homem, que é trazer de volta a autoridade. Aquilo que eu tenho compartilhado com você nas últimas semanas. Jesus ele restaura a autoridade que Adão perdeu. Só que para restaurar essa autoridade, para cumprir esse propósito, para redimir a humanidade, para agora salvar a humanidade da condenação eterna, é necessário trilhar um caminho que vai terminar, vamos dizer assim, na terra, lá na cruz. Então Jesus, quando ele está diante de João Batista, e esse aqui é o início de tudo, é o início. Jesus chega a uma idade determinada pelo Pai, 30 anos, onde é considerado adulto para um judeu. Quando ele chega nessa idade, a primeira coisa que ele vai fazer é ser batizado por João Batista. E por que João Batista? João Batista é primo de Jesus, ele foi enviado como esse precursor. Se você vê a mensagem que João Batista prega é o seguinte: arrependei-vos porque está chegando o reino dos céus, o reino dos céus está vindo. Só que Jesus vai manifestar-se na terra. E a primeira coisa que ele faz, ele vai até João Batista, porque João Batista é a autoridade, ok, que existe naquele momento. João Batista é aquele que está pregando a mensagem. Então Jesus vai até João Batista para iniciar ser batizado. No capítulo 4 a gente vai ver que ele é levado e depois começa a pregar o evangelho do reino, começa a... Mas antes disso precisava esse momento aqui com João Batista, que está ligado com Jesus Cristo se submeter à autoridade de João Batista. Então, o que eu quero trazer com isso, irmãos? Que existe um caminho que eu e você iremos trilhar para cumprimento do propósito de Deus. E assim como Jesus disse para que se cumpra toda a justiça, é isso que deve estar no nosso coração, para que se cumpra toda a justiça. Então, diante das circunstâncias que nós enfrentamos, nós não devemos questionar, nós devemos declarar para que se cumpra toda a justiça. Eu sei que nós passamos por desafios, por situações que são de resistência, por vezes até de perseguição, mas o nosso coração deve ser esse, para que se cumpra toda a justiça. Nós somos enviados pelo reino do céu aqui para a terra. Então existe, como eu falei, existe um caminho a trilhar. Ok? Nós não devemos submeter a Satanás, nós nos submetemos a Deus. E às vezes submeter a Deus vai nos conduzir a situações totalmente desconfortáveis, a situações que vão nos confrontar. São coisas que não são prazerosas, ok? Para nós como homens e mulheres, mas que essa palavra, essa frase, essa expressão de Jesus para que se cumpra toda a justiça venha a valer para mim e para você. Quando você estiver diante do desafio, que você declare, faça-se assim para que se cumpra toda a justiça. Porque na verdade, no final das contas, isso está ligado com ser preparado por Deus. Isso está ligado com ser treinado por Deus. Lá em Filipenses diz que Jesus, ele era o Filho e ele aprendeu a submissão pela obediência. Nós estamos falando de Jesus, gente. Então a submissão, ela se torna uma arma para nós. Como eu compartilhei com você na nossa última reunião, que Satanás, ele não teme o que nós podemos fazer para Deus, mas ele teme a nossa submissão ao reino de Deus. Então Jesus disse para que se cumpra toda a justiça. Então que esse versículo 15 do capítulo 3 de Mateus possa ser marcado no seu coração nesse dia, para que se cumpra toda a justiça, porque eu e você fomos enviados para cumprir com um propósito, manifestar o céu na terra. Amém? Deus abençoe a sua vida, um ótimo dia e uma ótima leitura.